Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco sobre a teoria de vibração, sobre a diferença entre os parâmetros de velocidade, aceleração, deslocamento e, enfim, eu quero colocar informações técnicas a respeito do sinal de vibração, independente de ser utilizado uma chave de vibração, no analisador, no medidor global de vibração, ok? Para começar, eu quero explicar como é que funciona um sinal, como é que é lido um sinal de vibração. Geralmente o sinal é senoidal, então você tem um gráfico, onde aqui vamos considerar que está em velocidade, e aqui nesse eixo nós temos o tempo em segundos. O que acontece é que à medida que um motor vai girando, ele vai gerando a vibração, ou seja, cada volta é um ciclo da senoide no gráfico. Então, ele começa aqui do ponto zero, aí ele vai dar a volta, ele vai subir, aí ele vai dar a volta, ele vai chegar no ponto extremo, depois ele vai descer e voltou de novo no ponto zero. Aí começaria novamente uma nova volta. Então, você tem um motor, um ventilador, ele está girando assim, certo? E fica girando. Considerando que aqui é o ponto zero, aqui é o ponto zero. Aqui ele deu meia volta, chegou no extremo, ele deu meia volta. Depois, deu a outra volta, deu a outra volta, ok? Isso aqui a gente está vendo, no caso aqui vai do ventilador na rotação. Então, cada volta do ventilador, você tem uma senoide no gráfico. Só que esse ventilador ele tem um redutor, ele também tem um motor. Significa que o motor, para dar uma volta no ventilador, de repente o motor ele está dando, sei lá, 5 voltas. Então seria o motor deu 1, 2, 3, 4, 5 e o ventilador deu uma volta no mesmo tempo. Significa que se esse é o tempo zero e esse é o tempo final, ou seja, quando deu a volta toda, o motor ele está modulado nesse sinal. Então ele fez o seguinte: mais uma volta, outra volta, outra volta. Observa que ele está numa frequência mais rápida, ok? O que isso significa? Significa que você tem uma frequência baixa, que é a da rotação do motor, e você tem uma frequência mais alta, que é a rotação do ventilador, né, do redutor, e depois você tem uma frequência mais alta do motor. Se for continuar analisando isso, você ainda vai ter frequências mais altas, como por exemplo, digamos que você cada esfera no rolamento ou seja, você tem aqui um rolamento e de repente você tem um defeito em uma esfera. Significa, ou você tem no próprio rolamento, enfim, significa que o número de esfera vezes a rotação do motor pode dar uma frequência aí de defeito, tá? Ou seja, frequências mais altas podem acontecer, como frequências mais baixas também. De repente tem uma base, como na torre de resfriamento, que você tem uma carcaça de plástico, né? E depois aqui em cima que você tem o ventilador, ok? Essa carcaça aqui ela pode gerar ressonância, porque ela é flexível, uma base flexível, e de repente essa ressonância pode estar acontecendo em uma frequência ainda mais baixa do que a rotação do ventilador. Então o que eu quero mostrar aqui, de uma forma técnica, mas tentando simplificar, é que você vai ter na forma de onda que é gerada da vibração, você vai ter todas as vibrações juntas, uma modulada em cima da outra. Se tivesse aqui
uma vibração, quer ver só um segundo? Vamos amplificar isso daqui. Ok? Se tivesse ainda uma frequência, uma vibração, ainda numa frequência mais curta, num tempo mais rápido, num ciclo mais curto, aí o que acontece? Você teria o seguinte, como está modulado, então você já não tem mais esse desenho aqui, já não importa mais, ok? O que importa, o gráfico, ele vai ficar assim. A frequência baixa, ela está servindo, a mais baixa está servindo de maior modulação, então você ficou com um gráfico assim. Mas aí tem uma frequência ainda mais alta, então você iria ter uma coisa ainda modulada, uma frequência mais alta, ok? E assim vai, frequência mais alta. Então, de forma que o sinal final, ele vai ficar, você perde. Enfim, o sinal final, ele vai ficando assim, modulado e com todas as frequências juntas. É complicado, não é? Como é que você vai ler um negócio assim e você vai saber o que ele está te dando de informação? Você não sabe. Mas para isso tem a transformada de Fourier, que é o famoso FFT. Esse recurso ele faz o quê? Ele vai separar todas as componentes de frequência aqui e ele vai colocar num espectro. Ou seja, ele vai dizer que a frequência baixa, digamos que ela aconteceu em 5 Hz, ele vai colocar aqui informação em 5 Hz, ok? Digamos que essa frequência mais alta está em 20 Hz, ele vai dizer quanto tem de vibração em 20 Hz. Ah, essa mais alta aqui, ela está em 100, então ele vai dizer ainda, de repente está maior, vai, quanto ele está tendo de vibração, pode ser em velocidade, pode ser em G, enfim, já entra nesses parâmetros logo mais. Ele vai estar dizendo o nível de vibração em 100 Hz. Então o que a transformada de Fourier faz? Ela pega o sinal de vibração, que ele vai vir todo modulado de todas as frequências envolvidas ali, e ele vai te colocar um espectro, onde vai ficar mais fácil de visualizar. E só para fazer um parênteses aqui, nós estamos aqui nesse gráfico no tempo, tá? No domínio do tempo. Quando queremos saber a frequência, né, que é em Hertz, ela é igual a 1 sobre o período. E se queremos saber o período, o tempo, né, em segundos, é igual a 1 sobre a frequência. É só inverter. Então, digamos que essa daqui ela está acontecendo em 5 Hz. Vamos pegar então 1 dividido por 5. Acontece então que aqui, se aqui fosse 0, digamos que está começando aqui, tá? Se aqui fosse 0 segundos, aqui equivale a 0,2 segundos. Ou seja, nesse período de 0,2 segundos, tem-se a frequência de 5 Hz, ok? Isso se você for analisar o sinal que ela está te enviando. Isso se você for analisar o espectro que o equipamento está te informando. Agora, esses recursos, eles não são de uma simples chave de vibração, tá? Esses recursos, eles são de equipamentos... Eles são de equipamentos... Só um segundo. Esses recursos, eles são de equipamentos onde você vai fazer análise de vibração, onde você vai fazer, levantar diagnósticos de falhas, defeitos. Lá você quer saber informação dentro do rolamento, você quer saber informação no seu mancal, você quer saber informação na sua polia, enfim, você quer analisar minuciosamente a vibração. E para isso você precisa, provavelmente, de um curso de estudo
e de equipamento, um investimento alto em equipamento. E dificilmente você vai investir tão alto num equipamento desse tipo para ele ficar parado num simples motor 24 horas funcionando. Depende, você tem 10 motores para serem monitorados, você precisaria de 10 desses equipamentos. É um custo alto e exige um custo de treinamento do operador também. Então, nem sempre é interessante, por isso se tem a chave de vibração. Mas mesmo tendo a chave de vibração, você ainda pode ter um equipamento que faça análise de vibração e alguém capacitado para interpretar, analisar, e assim você vai estar analisando a saúde do seu equipamento com uma precisão maior e você vai conseguir mais informação para diagnosticar uma preditiva e evitar maiores falhas no seu equipamento. Okay? Para isso você pode contratar empresas terceirizadas que vão na sua empresa só fazer esse serviço e te enviar um laudo, um relatório, informando a saúde do seu equipamento e informando se deve ou não fazer alguma manutenção. Como eu disse aqui nesse vídeo, eu não estou focando tanto a utilização da chave. Eu estou querendo dizer a teoria de vibração. Tá? Quero deixar claro como é que ela funciona. Mas é lógico que agora eu vou dizer como é que a chave trabalha em cima dessas informações. Então, eu disse que o sinal ele é gerado dessa forma, com as frequências todas moduladas, todas elas ficam no mesmo sinal. Isso aqui tá até que bonito, tá? Poderia estar uma coisa tipo assim, tendo a senoide e de repente você vê só uma chiadeira assim, e aí é só através do FFT que você vai conseguir identificar quais são as frequências que estão lá dentro, tá bom? Acho que eu devo ter aqui, olha só, cada tipo de motor, de funcionamento, gera uma frequência diferente. E aí a hora que você vê, essa daqui, por exemplo, na transformada de Fourier, você encontra duas componentes de frequência. Porque você está encontrando alguma coisa aqui também. Aqui você está com a senoide limpa, só tem uma componente de frequência. Aqui você está com uma bagunça toda. Você tem várias componentes de frequência aparecendo no espectro. Olha quanta engrenagem, quanta coisa que está batendo. E cada dente aqui pode estar gerando um pico de vibração. Essas vibrações, em casos como esse, por exemplo, elas acontecem em uma frequência muito alta, acima de 1000 Hz, de repente lá para 10.000 Hz às vezes, e é por isso que se usa a análise de vibração com esses equipamentos mais dedicados, medindo em aceleração nesses níveis. Eu já vou explicar por quê. No nosso caso aqui, uma chave de vibração, ela não trabalha nesse nível de proteção. É uma frequência muito alta, onde exige uma análise muito técnica e detalhada. Uma chave de vibração, ela vai atuar em desbalanceamento, desalinhamento, enfim, vários defeitos que acontecem em frequência mais baixa, mas tem um potencial destrutivo muito grande, do tipo uma falha de funcionamento nessas frequências mais baixas pode acarretar em danos em outras partes do seu equipamento. Por exemplo, você tem um ventilador e quebrou uma pá. Se ele ficar rodando, de repente um ventilador de 10 metros de diâmetro, e ele vai ficar rodando naquela intensidade de desbalanceamento, ele pode destruir todo o restante do equipamento. É interessante que a chave atua e desligue o equipamento para que ele cesse aquele momento de vibração. Agora que eu falei como é que funciona o sinal de vibração e a visualização dele no espectro de frequência em FFT, vai ficar mais fácil de eu explicar a diferença entre aceleração, velocidade e deslocamento. Aqui nesse gráfico, você pode ver que a aceleração ela tem um valor baixo, em frequência baixa. E ela tende a aumentar a sua intensidade conforme vai se aumentando a frequência. Ok? Velocidade é um padrão médio. Ele mantém a mesma informação de severidade de vibração, independente da frequência que ela acontece. Já o deslocamento é o inverso da aceleração. Em frequência baixa, ele amplifica muito o sinal, para que você possa visualizar o que está acontecendo em frequência baixa. Mas em frequência alta, ele mata tudo. Praticamente você não vê nada. Então, o padrão de velocidade é um padrão adotado
por normas técnicas de monitoramento e proteção de vibração, porque ele mantém um sistema estável, ele mantém uma vibração que forma o nível de severidade, o potencial destrutivo daquela vibração em todo o range de frequência. Mais particularmente, as normas se referem de 10 a 1000 Hz. Mas é o padrão de velocidade o mais estável de todos. Já o padrão de aceleração, ele dá muita informação em frequência alta. Por isso que eu falei que em análise de vibração você pode utilizar o parâmetro de aceleração, porque só ele vai te dar as informações mais precisas nessa frequência alta. Mas já em frequência baixa, você não consegue trabalhar em aceleração, porque a informação que ele é tão pequena, mas tão pequena que você não consegue nem analisar, e que se você for utilizar uma chave de vibração, onde você tem alguma vibração em frequência alta, a frequência baixa vai desaparecer frente à intensidade da frequência alta, ou seja, ele não mantém uma linha de severidade proporcional em toda a faixa de frequência. Simplesmente, as frequências altas têm uma resposta, as vibrações de frequência alta têm uma resposta alta e as vibrações de frequência baixa uma resposta baixa. Essa característica de aceleração que geralmente vem demonstrada em G, que é proporcional à gravidade. Já a velocidade, o que faz? Eu tenho aqui ó, tá? Aqui, ó, o deslocamento, conforme vai aumentando a frequência, ele vai diminuindo a sua intensidade, velocidade se mantém constante e a aceleração, conforme a frequência vai aumentando, ele aumenta a sua intensidade, mas em frequência baixa, ele é praticamente nulo. Então, o que acontece? A vibração no seu sensor, no seu acelerômetro, geralmente ela é inicialmente medida em aceleração. Por quê? Porque a aceleração significa a resposta daquela força de vibração em relação à gravidade. Por isso a aceleração é medida em G de gravidade, que é a forma mais simples e crua da vibração. E ela aumenta de acordo com a frequência. Já a velocidade, pega esse sinal de aceleração e integra ele no tempo em que ele acontece, de forma que ele fique padrão em toda a faixa de frequência. Ou seja, pega esse sinal proporcional aqui de vibração, verifica o tempo em que ele está acontecendo, na frequência em que ele está acontecendo, e vai te dar a resposta em nível de severidade. Qual que é a intensidade de vibração daquele sinal. Já o deslocamento integra novamente isso no tempo, de forma a amplificar mais ainda a resposta nas frequências baixas, ou seja, faz o oposto da aceleração. O deslocamento, o padrão de deslocamento, saiu um pouco de uso, porque você amplifica demais as frequências baixas, então ele é útil apenas para frequências muito baixas, tipo abaixo de 10 Hz, abaixo de 100 Hz. Mas você perde a linearidade que o padrão de velocidade oferece. Então o padrão de velocidade ele fica constante, tanto na frequência baixa como na frequência alta, e por isso você consegue trabalhar com ele de forma padronizada. Você consegue ter a norma, por exemplo, a ISO 23372, fazendo uma tabela de classificação, onde você consegue ter aqui o equipamento, consegue basear pela potência do seu equipamento, se está em base rígida, se está em base flexível, você consegue saber mais ou menos se basear o nível de programação da sua chave de vibração, ou o ponto de manutenção preditiva, ok? Então essa é a diferença entre aceleração, velocidade e deslocamento. Vamos voltar aqui ao gráfico. Vamos a um outro gráfico. Aqui eu tenho dois espectros, ok? De vibração. Esse daqui está em aceleração. Esse daqui está em velocidade. Esses espectros foram retirados de uma torre de resfriamento, ok? O que você consegue ver aqui? O que esse espectro nos mostra? Nos mostra o seguinte: em aceleração, ele está dizendo uma componente do espectro aqui, uma componente de vibração, na frequência de 20, 22, 25 Hz, enfim, na faixa de 20 Hz,
ele está me informando que ele tem aqui uma componente de vibração. Você vê outras componentes em outras frequências, mas o que ele está me dizendo de mais importante está em 20 Hz. A mesma torre de resfriamento. Analisada agora em velocidade, você enxerga nos mesmos 20 Hz a informação de vibração. Mas olha o que você enxerga aqui embaixo, na casa dos 5 Hz, 3, 4 ou 6 Hz, enfim, em frequência baixa. Você enxerga aqui uma outra vibração. Isso significa que numa torre de resfriamento, deixa eu tentar ilustrar. Tá aqui. Numa torre de resfriamento, você tem um motor e um redutor. O motor está girando em 20 Hz. O redutor está girando em 5 Hz, por exemplo. Significa então que você tem uma vibração de desbalanceamento desse ventilador aqui e você tem uma vibração do funcionamento de rotação desse motor. Rotação do motor, rotação do ventilador. Em velocidade, você consegue ver perfeitamente a vibração pelo ventilador, pelo redutor, pelo desbalanceamento que pode estar acontecendo naquele ventilador, por ressonâncias que podem estar vindo na carcaça daquela torre de resfriamento e por ressonâncias de outros módulos quando as torres são instaladas, mais de uma torre instalada juntas em módulos interligadas entre si, então a vibração de uma acaba interferindo um pouco na outra. Enfim, isso é um detalhe característico de torre de resfriamento. Mas aqui eu enxergo a vibração do redutor, do ventilador, e a vibração do motor. Aqui em aceleração eu só enxergo a vibração do motor. E observa ainda mais para cá, nas frequências mais altas, eu vejo alguns picos de vibração, sim, mas eles são bem menores do que aqui no padrão de aceleração. Por quê? Porque aqui em aceleração, quanto mais alta vai ficando a frequência, mais sensível vai ficando a vibração e mais desproporcional ao padrão de severidade isso vai ficando. Então, se você fosse analisar, por exemplo, essa torre de resfriamento, para você saber minuciosamente defeitos de falha de rolamentos e alguma coisa assim mais focada naquele motor, se você está usando um analisador de vibração, um equipamento dedicado para isso, você poderia utilizar desse espectro para tirar a informação e desse espectro para tirar a informação nas frequências baixas. Okay? Mas no caso, se você considerar apenas uma chave de vibração ou um medidor global de vibração, vai acontecer que se a chave de vibração estivesse trabalhando em aceleração, você não estaria enxergando a vibração em frequência baixa, você não estaria protegendo o seu redutor, estaria simplesmente monitorando a frequência de vibração do seu motor. É lógico que se der um problema muito intenso aqui no seu redutor e ele de repente der um pico de vibração muito agressivo, você iria identificar no seu limite de programação. Mas teria que ser de repente tão agressivo, mas tão agressivo que já destruiu toda a sua torre. No caso aqui em velocidade, você consegue ter um padrão muito mais seguro de programação e de atuação da chave de vibração. Ela está lendo simplesmente o redutor e ela está lendo também o motor, de forma que ela está somando todas as vibrações, todo o potencial de vibração que tem nesse equipamento, no valor global, e assim ela está monitorando tudo junto. Depois, mais para frente, eu vou explicar a nível de filtros de frequência, onde seria possível instalar duas chaves e separar isso daqui, tá? Uma chave dedicada para o motor e outra para o redutor. Isso porque você trabalha em velocidade e com filtros. Você não vai conseguir fazer isso em aceleração. Agora, o que é mais importante na escolha do padrão? Eu vou criar uma chave que trabalha em aceleração ou uma chave que trabalha em velocidade. O mais importante é exatamente isso aqui. Você, se for considerar essa torre, nesse ponto, eu estou com uma medida abaixo de 0,004 G. E veja bem, a informação que ela está lendo do desbalanceamento do ventilador está sendo de 0,004 G. Quando em velocidade, aqui, ela está lendo 2,55
mais ou menos acima de 2, vai. Não é 2, mas acima de 2, ela está lendo aqui uma vibração acima de 2 milímetros por segundo, ok? O que isso significa? Se você tentar programar sua chave de vibração, se ela trabalhar em aceleração para 0,004, ou que seja um índice maior, 0,01, vamos dizer assim, né? Um limite aí de programação, você não vai conseguir. Procura pela internet chaves de vibração que você encontra disponíveis. Elas têm um ajuste sensível, não, quer dizer, tem um ajuste pouco sensível. Elas são geralmente para 4G, 10G, e vai acontecer que você não vai conseguir esse ajuste. Você iria conseguir no máximo 0,1G, 0,5G, é muito difícil. Mas digamos que você conseguiu, achou uma chave que conseguiu te dar essa definição de ajuste. Como nós em breve provavelmente teremos para oferecer. Mas digamos que você conseguiu achar no mercado e conseguiu. Não vai adiantar nada, porque esse ajuste aqui, de repente de 0,015G, ele vai estar abaixo do que a vibração do seu motor ainda é satisfatória. Então, significa que você teria que programar a vibração da chave acima da máxima vibração do seu equipamento, que ela está lendo, que é a do motor. Ou seja, você vai estar protegendo só o motor. E vai estar escondido o sinal do seu redutor. Praticamente, ele não vai estar sendo monitorado, você vai estar nessa frequência aqui. E digamos ainda que você fala, não, mas eu não estou usando uma torre de resfriamento, eu só quero proteger o motor. Então tá, o motor está em 20 Hz, ok? Mas de repente você tem alguma outra componente externa que pode estar te interferindo de vibração e de repente você tem que em 120 Hz um pico maior de vibração. Aqui. Pode ser externo, pode ser do próprio equipamento. O que acontece? Então é essa informação que vai dar, que vai te falar o limite que vai disparar a sua chave, não essa. Então o que eu quero mostrar aqui é que no parâmetro de aceleração para chave de vibração ou para medição global, você acaba tendo muita coisa escondida, porque as frequências mais altas vão falando mais alto para a chave, ok? Você não tem um padrão proporcional ao nível de severidade. Já em velocidade, você tem isso. Por isso a indicação da chave de vibração para se trabalhar em frequência baixa e é velocidade. E quando a gente fala em frequência, a norma ela estipulou de 10 a 1000 Hz como sendo o padrão mais adequado para se trabalhar em velocidade. Porque de 10 a 1000 Hz você tem a maioria dos equipamentos em funcionamento. E abaixo de 10 Hz, o que acontece é que você fica mais sensível a interferências externas, a ressonância de outros equipamentos, e isso vai se somar na vibração que você vai estar lendo. Então, o indicado é que você, quando for escolher uma chave de vibração, e nós temos aqui os modelos A, B e C, onde o modelo A ele fica com limite de vibração de 2,7 a 1600 Hz, o modelo B de 6 a 1600 e o modelo C de 12,7 a 1600. Quando você vai escolher uma chave, um modelo a ser utilizado, você deve verificar que ele seja o mais próximo da sua frequência mais baixa, ou seja, se o seu redutor está em 6 Hz, utiliza o modelo B. Se o seu redutor está em 5 Hz, ou seja, está abaixo de 6, então essa chave já não é mais indicada. Utiliza o modelo A. Mas evite utilizar o modelo A para uma vibração que seja atendida pelo modelo B. Porque daí no modelo A você vai ler componentes de vibração até 2,7 Hz. Isso significa que se você tiver aí alguma interferência em frequência baixa, ela vai acrescentar na sua leitura uma informação que pode ser considerável, pode ser bem significativa. Então, se a frequência mais baixa do seu equipamento é 6, então ela fica ainda acima de 6, o modelo B é o mais indicado. Se fica abaixo de 6, o modelo A é o mais indicado. Ok? Eu vou falar depois com mais calma sobre a definição de modelos, mas
é basicamente isso, a diferença entre o modelo A, o modelo B e o modelo C, ok? E aqui está considerando esse filtro em menos 3 dB. Esse filtro que eu estou comentando de 6 Hz, modelo B, em menos 3 dB, que já é o suficiente para uma queda de filtro, geralmente é o padrão adotado. Por exemplo, você pode encontrar medidores de vibração global, que ele está te informando que ele mede de 10 Hz a 1000 Hz, mas com queda de menos 3 dB. Isso significa que, se você catar o nosso modelo B e for verificar, colocar a chave e ler o que a chave está te informando de vibração, pode dar um pouco diferente do que esse medidor global, que trabalha de 10 a 1000 Hz. Isso significa que o medidor global ele já está começando o corte de menos 3 dB em 10 Hz. Quando a nossa chave de vibração ela começa o corte de menos 3 dB em 6 Hz. Isso significa que de 10 Hz até 6 Hz está lendo um pouco mais de componente de vibração na chave do que no seu medidor global de vibração. Então, mesmo que ele seja em padrão de velocidade, em RMS, você vai ter uma informação que pode ficar sutilmente diferente, tá? Agora, se você estivesse vendo a vibração que uma chave modelo VIB500A está te oferecendo, que ela está lendo frequência até 2,7 Hz, e o seu equipamento vibra em frequência baixa, digamos que ela está vibrando lá em 6 Hz, 5 Hz, 4 Hz, e você coloca um medidor global que só lê acima de 10 Hz, de repente o medidor está te dizendo que está com 2 milímetros por segundo RMS, mas a chave está te dizendo que está com 10, porque ela está lendo a vibração onde ela está mais intensa, que é na frequência baixa, ok? Então isso é muito importante quando você vai utilizar outros equipamentos em paralelo com a chave de vibração, que é muito útil, mas tem que saber utilizar. Agora, tem um detalhe muito importante que eu ainda não comentei sobre ainda a forma de onda. Você tem uma forma de onda senoidal. Os parâmetros podem vir em pico a pico, ou RMS, ou em média, valor eficaz, tem várias formas de vir. Mas esses são os principais. Pico a pico significa que está do máximo ao mínimo pico da senoide. O pico significa apenas metade da senoide. O RMS significa não a média, mas o valor real contido de energia aqui desse sinal. Quando a senoide é bonita, ela é perfeita, você pode considerar que o RMS ele é igual a 0,707 vezes esse valor de pico aqui, quando ela é bonita. Mas vamos voltar aqui ao nosso desenho. Quando ela não é bonita, o que acontece é que você viria o seguinte: se fosse ver o valor de pico a pico, você iria ver daqui até aqui. Mas digamos que de repente, em um dado momento, uma frequência fez isso, uma frequência mais alta, deu uns picos, então você vai ver daqui até aqui. Mas considere o seguinte: você não tem quase nada de energia de vibração aqui, de potencial destrutivo aqui. O potencial destrutivo ele está aqui, dentro da senoide, mas você vai ver esse pico. Se você for considerar que aqui está o eixo zero e que aqui é o valor de pico, aqui seria então pico, significa que se você pegar esse valor, multiplicar ele por 0,707, você vai ter o valor RMS como se fosse uma senoide bonita passando aqui assim. Ok? Ou seja, você vai ter um valor de RMS falso, não é o verdadeiro. Quando você lê a informação de True RMS, ok? Como a nossa chave de vibração trabalha em True RMS, é o RMS verdadeiro. Significa que não é feito um cálculo matemático simplesmente vendo o pico. Tem todo um circuito dedicado a fazer uma análise desse sinal e a somar toda a energia contida dentro do sinal de vibração. A hora que deu esse pico mais alto, ele pegou a energia dela também, ok? E somou toda a energia. E somou toda a energia aqui, trabalhando ponto a ponto, em particular. Somou toda essa energia. Assim, fez-se o valor em RMS verdadeiro, ok? Então, quando você trabalha em vibração,
você fica sujeito à forma de onda realmente suja. E se você trabalhar um RMS calculado, você vai ficar bem fora da realidade. Por isso a chave de vibração nossa, VIB500, trabalha em RMS verdadeiro e no padrão de velocidade, que é o recomendado por norma, que é o que pode te orientar da melhor maneira possível. Ok? Fazendo aqui ainda mais um parênteses sobre velocidade e aceleração, olha só, digamos que você quer programar a sua chave, você foi lá, consultou a norma ou recebeu informação do seu fabricante do equipamento, do seu motor, dizendo que ele deve ser protegido em 10 milímetros por segundo RMS. Se a vibração ela está acontecendo em 1 Hz, significa que você precisaria de 0,009 G pico. Totalmente inviável, impraticável. Se fosse em 5 Hz, você precisaria de 0,045 G pico. Eu acho que você também não conseguiria colocar isso em nenhuma chave de vibração no mercado. 10 Hz, você precisa de 0,09 G pico. Eu também acho que você não conseguiria programar isso. Mas mesmo que você conseguisse programar isso, você ia ficar muito sensível a qualquer vibração em frequência alta. Por exemplo, em 100 Hz, aí você precisa de 0,9 G pico. Aqui você já conseguiria programar. E se você sabe que seu equipamento está vibrando nessa frequência, que não existe outras frequências mais altas a interferir nessa que você quer proteger, tudo bem. Ou se você quer proteger o seu equipamento de forma que você fala o seguinte, olha, eu vou colocar uma chave de vibração lá. Ela vai me dar um X de informação. Então eu vou considerar que quando ele estiver ruim, ele vai me dar 5 vezes esse X. Ok? E aí você não quer saber se isso vem do redutor, se isso vem do motor, se isso vem de uma polia, se isso está vindo de um rolamento, enfim, você não quer saber. Você simplesmente colocou a chave lá e você sabe que se der algum defeito agressivo, ela vai atuar. Mas você não consegue, dessa forma, proteger de forma satisfatória todos os defeitos. De forma que alguns defeitos simples, com baixo potencial de vibração em frequência alta, baixo potencial destrutivo, aqui em frequência alta, poderia disparar a sua chave. Enquanto vibrações em frequências mais baixas, com alto potencial destrutivo para o seu equipamento, não iria ativar a sua chave. Ok? Então, ela não é tão completa como de velocidade. Para finalizar, digamos que você fala assim, tá, mas durante todos esses anos nós temos o nosso equipamento, ele já veio de fábrica com uma chave de vibração e essa chave ela media em aceleração. Como é que eu faço para substituir essa chave por uma de velocidade e poder utilizar mais recursos, poder fazer um gráfico de tendência com mais segurança, poder, enfim, verificar melhor como é que a vibração, verificar a informação de vibração que a chave está me dando, enfim, poder utilizar uma chave no parâmetro de velocidade. É simples. Para você substituir, seja porque você quer melhorar a sua preditiva, a sua manutenção, a segurança do equipamento, ou seja porque você não encontra disponível mais aquela chave mecânica antiga no mercado e você precisa substituir por outra, enfim. Você pode consultar no nosso manual esse pequeno espaço aqui onde tem algumas fórmulas, como por exemplo, para você converter de velocidade em aceleração e de aceleração em velocidade. Então, se você tem um padrão, digamos que você vê na norma, você quer usar uma chave mecânica, você viu na norma que ela recomenda você proteger no seu equipamento em 4,5 milímetros por segundo RMS, você já deve cessar o funcionamento e fazer uma preditiva. Então, você pode, através dessa fórmula, você pode calcular e saber qual que é esse valor em aceleração e programar a sua chave de aceleração. Só que para você fazer isso, você vai ter que saber exatamente a frequência que aquela vibração acontece, a frequência de rotação daquele motor. Ok? Então, aqui você tem que a frequência de rotação é você pegar a rotação por minuto e dividir por 60. Assim você tem a frequência. Okay?
Algum lugar você pode se encontrar CPM, ciclos por minuto, mesma coisa. Agora, também tem aqui a informação de RMS, como já foi comentado. Você tem informações, por exemplo, de G para metros por segundo ao quadrado, em polegadas, enfim. Transformar de valor RMS para pico, de pico para pico a pico. Você consegue, então, fazer as conversões de sinais aí e fazer os cálculos de forma simples para converter um parâmetro em outro. O que não quer dizer que você vai ter a mesma eficiência de proteção usando uma chave em aceleração, tá? Só para te servir de orientação. Mas vamos lá ao processo. Você tem uma referência em aceleração, o fabricante foi lá e falou assim, ó, esse motor ele vai vibrar em 20 Hz e você teria que, sei lá, proteger ele em... Bom, ele nunca iria indicar para você um parâmetro de aceleração em 20 Hz, porque senão ele teria que indicar de repente para você proteger isso daí, sei lá, em 0,1 G, ok? Como eu já mostrei, frequências em vibrações de frequência mais altas iria interferir e isso aqui ia ficar praticamente invisível. Mas tudo bem. Digamos que ele informou isso aqui para você e você vai querer converter para velocidade. Então, você pega esse número, 1562, vezes o valor de aceleração, que vai estar em pico, ok? Tá aqui, ó. Está em pico, G de pico, dividido pela frequência de 20 Hz. Você vai ter um parâmetro de velocidade aí, no qual você pode programar sua chave. Talvez você encontre isso para 100 Hz, acima, mas dificilmente você vai encontrar isso nessas frequências tão baixas, tá? Mas fica aqui uma forma de você poder converter de um parâmetro em outro, fazer os cálculos e entender por si mesmo isso que eu estou informando. Tem mais muitas informações na internet, você digitar lá vibração, aceleração, velocidade, deslocamento, você vai encontrar muito material publicado na internet que vai te ajudar a entender melhor esse funcionamento de vibração, a teoria de vibração. E você pode confirmar essas informações que eu estou te colocando agora nesse vídeo. Então, eu acho que com isso eu concluo uma teoria de vibração. Eu espero ter ficado claro. Tem mais um detalhezinho que eu quero comentar. É o seguinte. Quando se trabalha no parâmetro de velocidade, como eu comentei, ele fica numa média, mas ele leva em consideração o sinal na sua forma de vibração mais crua de medição em aceleração. Depois é convertida em processos de cálculo, inclusive esses cálculos aqui eles estão resumidos, tá? Estão simplificados, então aqui vai dar um valor bem aproximado, mas não o exato. Porque se você quisesse fazer esse cálculo de forma exata, tem uma teoria muito mais extensa por trás disso, usa-se cálculos muito mais complexos, integrais, e que não cabe nesse momento de explicação e nem cabe nesse manual também. Totalmente desnecessário. Mas você pode se aprofundar nisso se você quiser estudar mesmo a fundo. Enfim, a aceleração você vai aumentando de acordo com a frequência. Isso significa que o parâmetro de velocidade ele vai utilizar esse sinal de aceleração, integrar no tempo e vai ter a sua resposta. Por isso também não é tão indicado acima de 1000 Hz, 2000 Hz, você trabalhar em velocidade, tá? Porque daí você vai ter mais riqueza de informação em aceleração. Novamente, como eu disse, quando você estiver usando um analisador de vibração. Não numa chave de vibração ou no medidor global. Mas o parênteses que eu quero fazer aqui é o seguinte. Quando se trata do medidor global ou qualquer outro dispositivo que trabalha em velocidade, ele utiliza o sinal em aceleração e integra no tempo para ter o sinal de velocidade. Isso significa que ele está limitado a um certo limite máximo de leitura de aceleração que esse sensor pode oferecer. E quando se trabalha na frequência baixa, significa que se esse sensor de vibração enviar um sinal muito baixo, você vai ter uma precisão difícil de se trabalhar em velocidade também. É tão baixo que vai ficar difícil de trabalhar em velocidade também. E nós aqui, na produção do nosso equipamento, da nossa chave de vibração,
decidimos por manter o máximo de precisão possível em frequência baixa, que é onde mais se aplica uma chave de vibração. A chave de vibração geralmente ela é utilizada em frequências abaixo de 200 Hz. A maior parte das aplicações ficam aí. Poucas são as aplicações que passam disso. Sim, você deve estar falando, mas e as harmônicas, as ressonâncias, enfim, terão harmônicas sim em frequências mais altas, mas mesmo assim 200 Hz você pode estar seguro de que você está sendo protegido quando você está trabalhando uma frequência de 6 Hz, de 10 Hz, 20 Hz. As harmônicas vão ficar próximo daquilo, múltiplos próximos daquele valor, e é muito baixo. Mas essa chave de vibração ela atua até 1600 Hz, considerando uma queda de menos 3 dB, ou até 1000 Hz, se você quer considerar queda nenhuma, simplesmente o sinal perfeito, em 0 dB, 100% no sinal, até 1000 Hz, e depois ele começa a cair até chegar em 1600 Hz com queda de menos 3 dB. Então o que acontece? A partir do momento que você chega no limite desse sensor, então você limita também a velocidade, porque a velocidade não consegue mais, ela não consegue mais ver o aumento da vibração. Parou aí. E a maioria dos equipamentos do mercado não vão te informar quando você tem esse limite. Digamos que você tem um medidor global de vibração. Ele mede em aceleração, em velocidade e deslocamento. Primeiro ele vai medir em aceleração. Depois ele vai integrar essa aceleração no tempo e vai ter a resposta em velocidade. Depois vai integrar essa velocidade no tempo e vai ter a resposta em deslocamento. Ou seja, tudo amarrado no sinal de velocidade. Se o sinal de velocidade é limitado, de repente você vai verificar que ele chega a um limite máximo de XG, por exemplo, não sei, 100G, não sei, não estou aqui em mãos com nenhum medidor global de vibração, mas ele vai ter o seu limite do sensor. Significa que quando chegar naquele limite, você já não consegue mais verificar os outros padrões, porque o sensor principal em aceleração já chegou no seu limite. E é muito complicado você explicar isso no manual, tipo, olha, quando chegar no limite X de aceleração, você vai ter um limite em velocidade também. Então, geralmente não se explica, isso fica escondido, não se comenta. Você tem, de repente, um medidor de vibração que ele fala que vai medir até 200 milímetros por segundo RMS. E, de fato, ele mede. Essa chave aqui, ela poderia ter a capacidade de medir 200 milímetros por segundo RMS, sim, só que em frequências baixas. Porque a hora que você chega em frequência alta, você começa a ser limitado pelo limite do seu acelerômetro. Então, certo seria dizer que em velocidade você consegue medir até tantos milímetros por segundo em RMS, mas que acima de uma frequência X você começa a ter uma queda do sinal, um limite maior no seu nível de leitura desse sensor. Okay? Nós tentamos fazer isso no manual, de forma a deixar claro todas as características de funcionamento dessa chave. E eu espero que isso não seja um fator de complicação agora para me explicar. Tá aqui. Então é o seguinte, a chave ela vai medir 30 milímetros por segundo. Esse é o limite a nível de configuração, de programação que nós demos para essa chave. De forma que ela garanta a precisão nessa faixa que ela está atuando. Os sinais de vibração, mesmo sendo muito baixo, digamos que você está lendo lá em aceleração, na frequência baixa 0,001G ou menos, você vai ter uma resposta fiel em velocidade. Tá? Essa chave foi dedicada para trabalhar com precisão na frequência baixa. Só que com isso nós tivemos que escolher um sensor de vibração em aceleração, um componente sensível à aceleração da gravidade, que oferecesse essa precisão para a gente. E, logicamente, acabou tendo um limite, onde acima de um valor X de aceleração, ele já não consegue mais dar informação. E aqui, nesse gráfico, você tem muito claro explicando esse limite. Por exemplo, acima de 600 Hz é onde começa esse limite. Significa que até 600 Hz, qualquer monitoramento que você for fazer, qualquer equipamento que estiver rodando até 600 Hz, e quer ver só uma coisa? Vamos fazer um cálculo aqui. Frequência é igual a 1 sobre período, período é igual a 1 sobre frequência. Então,
Não, desculpa. Você tem o 600 Hz e você vai multiplicar isso então por 60. E você vai ter um RPM de 36.000. O motor girando a 36.000 RPM. É muito difícil. Nesse caso, estamos falando de turbinas, de equipamentos que giram realmente, equipamentos mais dedicados, mais específicos, que giram numa frequência muito alta. Então, para esses casos, onde você vai utilizar esse equipamento que gira acima de 36.000 RPM, acima de 600 Hz, é importante você se basear aqui. Fora isso, não precisa se preocupar. Se você está protegendo lá uma vibração em 10, em 20, em 100, em 200 Hz, mesmo que hajam-se harmônicas, as harmônicas ainda estarão aqui, as harmônicas tendem a ficar numa intensidade mais baixa e elas continuarão sendo protegidas do mesmo jeito, tá? E a fundamental está sendo protegida com grande precisão. Mas digamos que você vai usar numa aplicação uma turbina, e essa turbina ela está girando aí em 600 Hz. Ou ela está girando 700 Hz, enfim. Aqui você pode verificar que acima de 600 Hz, já não seria, até 600 você pode programar 30 mm por segundo. Agora, se você tiver em 700 Hz, seria interessante você não passar de 25 mm por segundo, porque a chave já não vai ler acima disso nessa frequência. É lógico que vai estar tendo vibrações em frequências mais baixas e ela vai estar somando essas vibrações também no seu valor global, tá? No caso de 20 mm, no caso de 800 Hz, você teria um limite aí em 22 e alguma coisa. No caso de 900 Hz, você teria um limite em 20 mm por segundo, ok? No caso de 1000 Hz, acho que é 17 e alguma coisa. Okay? Então, o que significa? Você tem uma sutil queda no seu limite acima de 600 Hz, e isso é apenas interessante quando você vai trabalhar em uma turbina ou algum equipamento que tem uma vibração muito alta. Uma vibração em frequência muito alta. Espero não gerar conflito no seu entendimento a respeito disso, mas se você não vai trabalhar acima de 600 Hz, ou se você não vai trabalhar com valores acima de 15 mm por segundo, praticamente, 15, 18 mm por segundo, esquece. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Isso aqui é para uma situação mais específica, onde nós optamos por deixar isso bem claro e transparente no manual, e eu estou tentando reforçar essa explicação aqui também. E por último de tudo, só para você entender de uma forma mais bem clara o funcionamento da leitura numa medição global, significa o seguinte: aqui, que é o espectro de velocidade, você tem componentes de vibração em várias frequências. O valor global, o que ele faz? Ele vai englobar tudo isso. Você não está protegendo uma frequência ou outra frequência. Você está pegando tudo nesse range de frequência que a chave vai atuar. Seja de 10 a 1000 Hz, seja de 2,7 a 1600 Hz, enfim. Ela está pegando toda a vibração, todo o potencial destrutivo dessa vibração e está te dizendo o valor global dela. Seria o mesmo, que voltando a esse desenho bem feio que eu fiz aqui, seria o mesmo que te informar exatamente esse potencial aqui, ó. Essa energia toda contida aqui de vibração. Tudo aqui, levando em consideração as frequências altas, as frequências baixas, todo esse potencial aqui que é o destrutivo de vibração, tá? É isso que o medidor global está te oferecendo, e é assim que essa chave trabalha. Ela simplesmente pega toda a severidade de vibração e vai atuar protegendo exatamente esse índice. E é nisso que se baseia a norma. Se você for verificar a norma, se você for pesquisar na internet ou adquirir a norma de uma forma completa para você analisar e estudar, você vai verificar a ISO 23772, a NBR 10082, você vai verificar que ela explica exatamente isso. Ela pega o valor global, que é a energia contida na vibração
que representa o potencial de severidade, o potencial destrutivo daquela vibração naquele equipamento, para aquele equipamento, tá? Então, sempre vou lembrando de mais alguns detalhes técnicos importantes, né? Vamos lá. Eu disse aqui que a chave de vibração tem o modelo A, o B e o C, tem os seus limites de frequência, como eu comentei há pouco. E esse limite de frequência tem duas informações, em 0 dB e em menos 3 dB. O que isso significa é o seguinte. Significa que, por exemplo, o modelo VIP500B, quando ele chegar em 10 Hz, ele está com 0 dB, ou seja, de 10 Hz a 1000 Hz não tem nenhum filtro, não tem nenhuma queda no sinal. Quando chegar em 10 Hz, ele começa a ser filtrado. Começa a ter uma queda bem suave, como você pode acompanhar no gráfico que vai no manual. Bem suave, bem suave. E vai chegar em menos 3 dB em 6 Hz. Aqui a gente tem menos 3 dB em 6 Hz. E depois pelo gráfico você ainda consegue acompanhar até mesmo, por exemplo, que você vai ter menos 10 dB. Está meio ruim a impressão aqui. Que você vai ter menos 10 dB em 4,6 Hz, por exemplo. Enfim, você consegue ainda acompanhar nesse gráfico até onde a chave de vibração vai responder em vibração baixa, tá? E se você pegar a chave, mesmo o modelo VIP500B, e você balançar na mão aqui, ó, em 1 Hz, ela vai responder a vibração, sim, em 1 Hz. O que acontece é que está filtrado. Então, a intensidade dessa vibração para a chave está bem reduzida. Mas ela também está lendo, ela também vai proteger. Então, se você tem o modelo VIP500B, você utilizava para um equipamento de 6 Hz, 10 Hz, 20 Hz, mas agora você quer utilizar um equipamento de 5,4 Hz, 4,6 Hz, enfim, através desse gráfico que nós disponibilizamos no manual, você consegue saber qual é o nível de queda, de atenuação do sinal que você vai ter naquela frequência. E, por exemplo, se você chegar em menos 10 dB, menos 6 dB significa uma queda de 50% no nível de sinal. Então, se você considera que o nível de programação ali deveria ser 10 milímetros por segundo, 5 milímetros por segundo RMS, por exemplo, você poderia programar o dobro para 10. Não, desculpa. Se você está protegendo lá a vibração que consideraria 10 milímetros por segundo, como teve uma queda de 50%, vai estar te mostrando então 5 milímetros por segundo. Então você programaria a chave para 5, não para 10. Então, através desse gráfico, você consegue utilizar um modelo, mesmo fora desses filtros para o qual ele é especificado, você consegue ver o quanto ele responde nas frequências mais baixas. E como eu disse, quanto mais próximo a sua frequência de operação estiver do limite mínimo de frequência baixa, é mais seguro para a chave trabalhar, porque você fica mais imune às interferências em frequência baixa. Se você utilizasse o modelo VIP500A, que vai ter o seu limite de menos 3 dB em 27 Hz, e você está medindo uma vibração de 10 Hz, significa que um monte de vibração que pode estar entrando entre 10 e 2,7 Hz que ela está lendo, não era para ela estar lendo, não é nem desse equipamento, é de alguma outra coisa, alguma outra fonte de vibração externa, e você está medindo, e isso pode ter um valor significante na somatória das vibrações, no seu valor global, que é o que a chave está lendo, tá? Então, essa é a diferença entre o modelo A, B, e aí vamos para o modelo C. O modelo C, ele tem uma frequência de vibração em 12, ele começa a fazer o seu corte em 22 Hz. E ele vai ter menos 3 dB em 12,7 Hz. Aí você vai falar, mas tudo bem, no caso de uma torre de resfriamento, para que eu vou usar esse se ele não vai enxergar o redutor? Eu prefiro usar o VIP500B ou o VIP500A, que ele vai enxergar a vibração do conjunto todo. Legal, é isso mesmo, você está certo. Vai utilizar esses e você vai utilizar uma única chave e ter a vibração do conjunto todo.
Mas digamos que você quer especificar um valor diferente de programação para o motor e um valor diferente do redutor. Eu estou usando o exemplo aqui uma torre de resfriamento, mas pode ser outros equipamentos, tá? Outros motores, enfim. Tem uma infinidade de equipamentos e aplicações de uma chave de vibração. Isso significa que se você tiver com a chave VIB500C, ela vai estar enxergando vibração acima de 10 Hz. E enquanto a chave VIB500B ou a VIB500A vai enxergar essa vibração abaixo de 10 Hz. Então, se você colocar a VIB500B aqui, ela vai enxergar a vibração daqui e também o que chegar do motor aqui. Ela vai estar protegendo os dois. Já se você instalar aqui a VIB500C, ela não vai estar lendo as frequências baixas. Ela não vai estar lendo o seu redutor, o seu ventilador. Ela vai ficar mais dedicada ao seu motor. Tá? Então, a intenção maior dessa chave de vibração é quando você vai proteger um motor, esse motor fica numa frequência mais alta, você não tem componentes de frequências baixas, então você pode usar ele. Ou quando você quer separar as frequências baixas, você não quer que interfiram na leitura, você quer ler só o motor, e uma frequência muito baixa você separa. E por que isso só nas frequências baixas? Por que não então ter um modelo de 100 Hz e também para que possa separar de repente 20 Hz e 100 Hz? Acontece que as frequências que acabam gerando leituras falsas, que acabam sendo interferências de outros equipamentos, geralmente ela tem o seu potencial maior nessa faixa abaixo de 10 Hz, mas ainda abaixo de 5 Hz. Tá? Por isso que o modelo VIB500B é o modelo mais indicado para a maioria das aplicações, é o modelo que nós procuramos sempre manter mais em estoque, é o modelo mais consumido, mais utilizado. Por quê? Porque ele tem um filtro que já garante uma imunidade a interferências de vibrações muito baixas, como de 1 Hz, 2 Hz, por exemplo, que de repente não tem nada a ver com o seu equipamento, e mantém uma resposta em frequência perfeita para a maioria das aplicações. Inclusive, se você de repente é um cliente nosso que já está acostumado a utilizar a chave de vibração modelo VIB200, ou VIB250, ou a VIB300, mas mais particularmente a VIB200, que é a mais utilizada, você deve, se você quiser manter os mesmos padrões de ajustes de calibração, o mesmo padrão, tipo você sempre utilizou a chave programada em 7 mm por segundo RMS, se você utilizar a VIB500B, como ela trabalha numa faixa de frequência praticamente a mesma da VIB200, você continuará com o seu mesmo padrão de alarme. Você poderá programar o mesmo nível, que ela vai continuar funcionando do mesmo jeito. Já se você fosse mudar para a VIB500A, você poderia agregar mais informação em frequência baixa. Isso significa que se antes estava em 7, talvez agora você tenha que usar em 10 mm por segundo, ok? Então, novamente, você vai depender de um tempo de uso, de uma experiência, vai ter que acompanhar novamente a evolução da vibração ao longo do tempo, para identificar, você vai acompanhando ao longo do tempo, semanalmente, mensalmente, você vai vendo, ela vai te sinalizando quanto ela vai mostrar de vibração, você vai lendo isso e vai fazendo um gráfico de tendência, e de repente você parou para fazer a preditiva, e novamente você viu o nível que ela chega no momento de preditiva, então você já conseguiu encontrar a vibração máxima que você deve programar a chave. E até a vibração extrema, a partir da qual significa um dano, significa que o equipamento pode se entrar em destruição. Tá? Então, você... Enfim, acabei perdendo o fio da meada, mas é isso aí. Se você mudar para o modelo de vibração, qualquer equipamento de vibração, que você tenha um parâmetro, seja um medidor global, que é dentro daquela faixa de frequência que ele trabalha, mas existe componentes de frequência abaixo disso, ou acima, e que a chave de vibração vai estar lendo essas componentes de frequência, então ela vai ler uma informação de vibração diferente do que o seu medidor está mostrando, ok? É importante saber disso, tanto para trocar uma chave pela outra, e saber os parâmetros mais adequados de novo ajuste e programação da chave, como para tomar como referência a medição de um outro instrumento de vibração que você possa ter no seu histórico de análises preditivas e tudo mais. Tá? E por último, eu acredito que talvez tenha ficado um pouco vago essa informação menos 3 dB.
que significa dB? Se você for procurar na internet, você vai encontrar uma certa confusão, porque você vai encontrar se referindo à potência em watts, que seria para áudio, telecomunicações, e você vai encontrar também a nível de tensão. Na verdade, você pode encontrar também a nível de corrente ou outras relações adimensionais que você possa estar medindo e querendo calcular o padrão em dB. Eu não vou entrar muito na quesito teoria de dB, por que se utiliza o dB, quais são as vantagens do dB, mas enfim, para nossa aplicação, o que a gente precisa entender? A fórmula para se calcular quando é potência é de 10 log, de uma potência em referência a outra potência. Já o nível de sinal de tensão é de 20 log, e é isso que nos interessa. Não nos interessa a potência, nós estamos vendo o nível de sinal. Então, você pode encontrar na internet, por exemplo, informação da potência dizendo que menos 3 dB significa que teve uma queda de 50%. Mas, como eu disse, não nos interessa a potência. Nós estamos vendo o nível de tensão, o nível de sinal. Em menos 3 dB significa que você vai ter, sim, uma queda de quase 30% do sinal. A relação que você vai ter vai ser multiplicar o que você está lendo por 0,707. Menos 6 dB, 0,5. Aí sim você teve uma queda de 50% do sinal. Tá? Então, aqui nessa tabelinha que eu coloquei, o sinal de vibração ele vai ser reduzido para 100% se você considera 0 dB. Ou seja, não vai ser reduzido, se mantém praticamente o mesmo. Se for menos 3 dB, ele vai ser reduzido para 70,7%, menos 6 dB para 50%, menos 10 dB para 31,6%, menos 20 dB para 10%. Até 31,6% você pode considerar que na frequência baixa ainda é possível se fazer o monitoramento daquela vibração. Ela vai ter ainda, se a vibração está intensa nessa frequência, ela vai te dar ainda informação satisfatória para que a chave trabalhe. Tanto que se você pegar um modelo VIB500B e balançar em 1 ou 2 Hz, você vai ver que ela vai atuar, tá? Ela vai estar lento. Mas quando o filtro chega já em menos 20 dB, em 10%, aqui você já perdeu muita coisa. Então, daqui para baixo já é interessante que você já esteja mesmo utilizando o modelo VIB500A, para que você possa proteger umas frequências mais baixas com mais segurança, tá bom? Então, eu creio que eu fechei aqui as informações técnicas, a parte mais chata, talvez tenha ficado um vídeo longo, mas às vezes vale a gente perder um tempo e assistir esse vídeo e ficar bem munido de informação e fazer o uso do equipamento da forma mais correta e garantir assim que o investimento feito vai ser utilizado de uma forma eficiente e realmente produtiva, ok? Espero que não tenha restado dúvidas. Qualquer coisa é só voltar o vídeo e rever muita coisa que de repente até o final do vídeo eu acrescentei muitas teorias que podem completar coisas que não foram compreendidas inicialmente no vídeo. Agora, para utilizar uma chave de vibração, você precisaria saber de tudo isso? Não. Na verdade, você simplesmente poderia saber que a chave de vibração ela vai atuar quando chegar uma vibração alta, acima do que você programou, e que você deve programar um nível recomendado pelo fabricante, ou você ir vendo ao longo do tempo, ou consultar a norma. Ponto final. Você respeita a frequência de trabalho do modelo, e assim você tem a sua chave de funcionamento. Tudo isso que eu expliquei aqui foi para explicar a teoria de vibração, ok? Você vai encontrar cursos de dias, de módulos, para te explicar essas teorias todas e ainda aprofundar mais nessa parte de análise de vibração em cada defeito, que não é o caso desse momento. É isso aí. Até o próximo vídeo.